O mundo dos games é uma parte fundamental na cultura pop, e por isso que nesse vídeo eu vou trazer a história de Warhammer 40k, ou 40k. O que é esse jogo? Qual que é a lore desse game? Vocês vão entender porque esse jogo pode ser o maior game já lançado em 2024. Pessoal, tudo bem com vocês? Panela de Noir mais uma vez, e Warhammer 40k é um game de ação frenético que tem uma história e uma lore muito incrível. Mas qual que é a origem desse jogo? Qual que é a origem desse mundo do caos? Onde a humanidade se encaixa nisso? E quem são os Space Marines? Fica aqui nesse vídeo, você vai entender um pouquinho sobre isso, só que entendam. É um resumo bem básico do jogo, porque eu recomendo demais. Se você ficar interessado depois de ver esse vídeo sobre este game, que você pode estar disponível tanto para PC quanto para o PlayStation 5, vale muito a pena você adquirir esse game, porque a história dele é incrível. Na verdade, o recém-lançado Warhammer 2, ele é uma faceta, uma fatia do bolo de uma história extremamente grande, uma lore realmente complexa de jogos de tabuleiro, fóruns e uma série de games. Um universo distópico onde a humanidade luta pela sobrevivência no meio da galáxia contra várias outras raças alienígenas distintas e tecnologias extremamente avançadas. Nós vivemos num futuro 41 mil anos à frente, onde é assolado por várias guerras extremamente complexas. Você pode dividir ela em 4 eras. A Era dos Mitos, a Era das Trevas, a Era do Imperador e a Era do Caos, que é atualmente onde nós estamos situados no jogo. Pessoal, a Era dos Mitos é onde foi a criação do universo, onde havia lutas entre os Antigos e os Kitans. Logo depois apareceram os Necrons, eles dominaram esse período, e os Antigos. A Era das Trevas foi a ascensão da raça humana, conquistas e guerras inimaginavelmente grandes. E a Era do Imperador é a união dos Imperador, quando ele fez uma unificação da humanidade para que pudessem aumentar a expansão de seu Império Galáctico, praticamente dito. Não é um império, tudo bem, mas o Imperador foi aquele que fez uma ascensão unificando todos os povos da Terra, para assim depois conquistar o Sistema Solar e logo depois abranger outros planetas. Foi nesse período que os Space Marines foram criados, introduzidos. Guerreiros que eram, de certa forma, remodelados como humanoides, criados com implantes cibernéticos e aprimorados com força, reflexo, agilidade, conhecimentos bélicos, e tinham praticamente mais de 2,5 metros a 3 metros de altura. Eram praticamente imortais e deuses no meio do povo. No total, a gente pode separar desses Space Marines entre 20 divisões, e cada uma dessas divisões era comandada por um filho do Imperador. Filhos esses que foram manipulados geneticamente, depois por algum motivo e por uma conspiração de deuses do caos, eles foram espalhados pela galáxia, fazendo com que o Imperador assim abrangisse sua conquista no universo para poder resgatar os seus filhos mais uma vez e conseguir uni-los para enfrentar as diversas ameaças que vinham no futuro. Logo depois disso veio a Era do Caos, na qual o caos acabou assolando e contaminando a mente da metade dos filhos do Imperador, que acabaram se vendo numa volta contra o próprio Imperador por seus motivos específicos, ou por alguma rixa, um ressentimento, ou porque foram convencidos pelo lado do caos, que acabou para que derrubassem o Imperador e dominassem a galáxia. Mas a história, para você entender melhor, eu vou voltar um pouquinho antes desse período em que os filhos do Imperador atacaram ele e envolveu a humanidade num grande conflito. Logo após a conquista do Sistema Solar, o Imperador se viu numa situação em que ele encontrou um portal. Com isso, ele acabou se juntando, fez um acordo com as forças do caos, o povo Xenon. Lembra aquele povo que eu falei pra você que vai dar uma guerra do futuro lá na frente do caramba? Então, no passado eles acabaram fazendo um acordo para que o Imperador conseguisse mais conhecimento em tecnologia para ampliar a sua conquista galáctica. Porque a humanidade, por mais que eram bem avançados, não tinham todo o conhecimento disso. Foi aí que ele acabou entendendo sobre a Webway. Caminhos no meio da galáxia que foram criados pelos povos antigos para que pudessem locomover de forma mais rápida e precisa no meio da galáxia, e assim podendo conquistar outros planetas. É mais ou menos como se funcionasse aquele salto do espaço de Star Wars, entendeu? Só que você tem um grande caminho assim para você percorrer com suas naves. Então, para isso teria que ter coordenadas, coisa desse tipo assim, entendeu? Logo depois dessa expansão, os seres humanos tiveram um grande problema com IAs, tecnologia avançada de robôs que acabaram se rebelando contra seus criadores. Tá vendo? ChatGPT é complicado, né, galera? E o que acontece com isso? Logo depois que a humanidade ficou embrenhada numa grande guerra sangrenta, eles conseguiram vencer e acabaram deixando de lado a IA. Ó, a dica aí. O que eles fizeram? Eles acabaram decidindo criar um novo servidor humano, cibernético, artificial, mas sem consciência, porque com a consciência IA eles viram que deu um problema do caramba. Então por isso que você vê no jogo aquelas cabeças, uma caveira assim tal, andando com aquela raça de guerreiros mecânicos lá, que
fizeram uma aliança também juntamente com o Imperador e os humanos. Depois de um certo tempo, a humanidade teve um probleminha, mas que aquelas viagens com a Webway. Lembra aquela Webway que eu falei pra vocês agora há pouco? Então, existia um povo chamado de Eldar que era muito avançado e eles eram um povo em ascensão na galáxia. O que aconteceu é que eles acabaram se prendendo em vários probleminhas internos, sendo dominados por luxúria e cobiças internas. Isso fez com que Slaanesh, um deus do caos, voltado a essa luxúria, despertasse com seu poder total e atacasse essa população. Tipo, eles foram totalmente dominados e com isso houve várias tempestades de dobras espalhadas no universo, como se fossem várias ondas assim, que acabou atrapalhando a comunicação entre várias colônias dos seres humanos, fazendo com que eles não conseguissem mais, de certa forma, entrar numa Webway e conseguir chegar realmente, de fato, no destino certo. Esse período também foi conhecido por um fato de que essas dobras e o povo do caos começou a dominar nessa parte aí, e seres humanos eram possuídos por demônios e tudo mais. Foi aí que o Imperador decidiu dominar de uma vez por todas a galáxia e pôr um ponto final nesse problema. Iniciava-se assim a Grande Cruzada. Depois de vários conflitos, ameaças ressurgindo do passado para assolar a humanidade no meio dessa grande cruzada, é aí que nós chegamos naquele ponto onde eu disse que metade dos filhos do Imperador acabaram traindo ele. E o cabeça de chave dessa traição é o Horus Lupercal, o filho favorito do Imperador. A batalha foi extremamente sangrenta, assolando vários planetas que foram dizimados com a batalha. Logo depois disso, ele acabou sendo derrotado pelo Imperador, porém o Imperador ficou gravemente, mortalmente ferido e se obrigando a... Ele acabou tendo que sentar no seu trono, que era um trono diferenciado, galera. Não era simplesmente um trono onde ele comandava as tropas dele, os Space Marines. Simplesmente era o fato de que é um trono bem tecnológico. Ela é uma cadeira que vai sendo aprimorada conforme os engenheiros vão mexendo nela para manter o Imperador vivo. É quase como se fosse aquela armadura do Darth Vader para ele. Só que assim, só manteve a casca dele durante séculos e a mente dele permaneceu ali ativa, muito ativa, para que pudesse se comunicar e dar as ordens para a humanidade. A mente dele funcionava mais ou menos como se fosse um farol psíquico para conseguir manter a humanidade, digamos assim, num eixo, vai. Após esse acontecimento desse trono dourado, galera, a única coisa que assolou a humanidade foi guerra, mais guerra, mais guerra. Roboute Guilliman, um de seus grandes filhos que está comandando a humanidade atualmente e aonde acontece mais ou menos esse Space Marine 2 na cronologia, tem lutado arduamente para enfrentar várias raças Xenons que no passado foram seus aliados. Os Necrons, que acabaram despertando de um grande sono do passado, eles são uma raça bem antiga, enfrentaram até mesmo uma raça chamada de Os Antigos, e os Orcs, que voltaram mais uma vez. Para quem jogou Space Marines 1, você tem uma raça de Orcs para enfrentar, e muita gente gosta demais desse tipo de raça que mesclam seu estilo bruto de combate com tecnologia. Pessoal, eu fui introduzido nesse mundo recentemente, eu não conhecia muito, eu conhecia por cima, sabe? E os meus amigos que eu jogo esse jogo de vez em quando, nos finais de semana, eles falaram pra mim, cara, esse jogo vai ser bom. Eu decidi adquirir ele pra PlayStation 5 e eu tô maravilhado. Agora falando como um gamer, falando como um jogador que de vez em quando consegue jogar um pouquinho e se divertir nesse mundo maravilhoso dos games, é um jogo bem ambientado. Se você para e anda com o seu Space Marine, você vê a riqueza de detalhes que esse universo tem. Sem falar da lore. A lore de Warhammer é incrível. Se você pesquisar só da parte do jogo e vai pesquisando, lendo itens, você conhece muitas coisas lindas. E a parte complexa do jogo, conforme você vai pesquisando na web, é muito legal, muito detalhada. Eu reconheço que eu não conhecia esse universo, é totalmente diferente de um simples jogo. Talvez você que é só gamer não ligue pra isso, só quer saber de jogar, vai ter um bom desempenho, tanto o PVP, que você joga 6 contra 6, quanto a parte de campanha, que você consegue jogar entre 3 players. E tipo assim, os níveis de dificuldade são realmente difíceis nesse jogo. São muito legais, eu recomendo demais pra vocês esse jogo. E sem falar que você que gosta de Origem, do canal Panela Nerd, e quer conhecer uma história diferente de tudo que você conhece, que mexe com tecnologia, ficção científica, Warhammer 40K é pra você. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se vocês querem mais histórias de games, eu trago aqui pra vocês, beleza? Forte abraço, fique com Deus, deixa a panelada no like, bora Space Marine!